Mateus capítulo 24, versículo 29. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Aqui ele tinha acabado de contar sobre a grande tribulação, então está dando continuidade. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aí está bom. Põe o tema para mim, por favor, Otávio. O tema da minha pregação hoje é a vinda de Jesus e o arrebatamento. Está até entre aspas ali, arrebatamento. Vamos ver se de fato é como a maioria das pessoas sabem. É interessante que aqui em Mateus capítulo 24, Jesus ele descreve uma sequência de sinais que iriam acontecer antes da tua segunda vinda, antes dele voltar. Ele foi e voltaria. E ele diz, olha, antes que eu volte, vai acontecer determinadas coisas. E foi o que nós vimos nas pregações anteriores. Guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos, tsunamis. Pastor, parece que o senhor está descrevendo o Datena. Não, é o Datena que está descrevendo a Bíblia. É porque é aquilo que Jesus diz. E então aqui, a partir do verso 32, Jesus abre mão de uma ilustração. Ele diz, olha, olhe para a figueira. Olhe lá. E ele começa a dar uma ilustração. Ele diz assim, olha, porque a figueira seca no inverno, e quando os brotos dela começam a aparecer, vocês sabem o quê? Está vindo o verão. Ele diz, da mesma forma, quando vocês virem acontecendo esses montes de sinais que ele deu aqui todo Mateus 24, guerras, rumores de guerra, fome, epidemias, destruição, pais se levantando contra filhos, filhos contra pais, falsos profetas, não pode esquecer desse detalhe. Quando estiver acontecendo bastante dessas coisas, é porque eu estou próximo de voltar. Estou, na verdade, às portas. Eu quero passar aqui, então, alguns princípios da volta de Jesus e do arrebatamento. Primeiro princípio, sinais no céu. Acompanhe comigo, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui é interessante, diz que o sol e a lua irão escurecer. É impressionante que hoje, por conta de redes sociais, Facebook, WhatsApp, por aí vai, é um eclipse que dá que o sol fica um tantinho mais escuro, o povo já pensa, está acabando o mundo. E tem alguns fenômenos ainda que quando os planetas se alinham, já se alinhou um monte de vezes, e toda vez que você pesquisar na internet, você vai ver. Os planetas se alinharam, Jesus está voltando. Não, por que tem que estar alinhado? Para ele voltar num corrimão só? Senão vai ter que fazer curva? Então o povo fica com essas besteiras aí. Olha, a água não sei na onde estava vermelha. Ai, o sol escureceu. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz aqui. Quando de fato acontecer esses sinais, diz a palavra do Senhor que todo olho o verá. Aqui diz que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Cientificamente, alguns cientistas dizem o seguinte, olha, com o tempo, e isso milhões de anos, é óbvio, né? Não é do dia para a noite. Eles que creem na teoria da evolução, que até hoje é teoria, não é verdade. Eles dizem o seguinte, olha, com o tempo o Sol perderá a sua massa e consequentemente a sua força gravitacional. E a consequência é que ele vai se distanciar da Terra. Então ventos gelados virão no nosso planeta, nevasca para tudo que é lado, e a humanidade vai morrer de frio, congelado. Essa é uma teoria científica, que eles dizem, de acordo com milhares e milhares e milhões de anos, o Sol vai perder a sua massa e a sua força gravitacional. Mas também é uma outra teoria, explorada muito pelo cinema americano, principalmente por Hollywood, que é a teoria dos meteoros. Quantos aqui já assistiram Armagedon? Todo mundo pensa que é daquele jeito que vai acabar o mundo. Principalmente os americanos adoram esse tipo de filme. Olha, um asteroide vai passar na Terra e vai acabar com tudo. Tem essa possibilidade, é verdade. Não podemos dizer, olha, que estamos imunes a essas coisas. Você tem noção do tanto de corpo estranho que flutua no universo? O tanto de asteroide, cometa passando por todo lado? Júpiter, que é um planeta enorme. Alguns cientistas apelidam ele de cão de guarda. Justamente por conta dele ter uma massa muito grande, ele atrai meteoros. Muitos que cairiam em nosso planeta vão para ele. Por isso que muitos também colocam o nome do cachorrinho de cão de guarda, né? Daí você vai ver que tamanho que é esse cachorro. É um pincher. Só tem essa diferença. Mas tem essa possibilidade também.
de um meteoro, de um asteroide atingir o nosso planeta. Mas não é assim que vai acabar o nosso mundo. Não é assim que a Bíblia descreve. Acontecendo essas coisas ou não, o sol se afastando, meteoros caindo aqui. O que diz a Bíblia é que muitos estarão vivos na volta de Jesus. Muitos estarão de olhos abertos quando Cristo for voltar. Pastor, mas como que a gente entende essa questão de, olha, as estrelas vão cair do firmamento? É um negócio complicado. O Sol, que é a estrela mais próxima de nós, dentro dele cabe cerca de 1 milhão de planeta Terra. Dentro do Sol, que é a estrela mais próxima de nós. E o Sol é uma estrelinha pequenininha comparado com as outras estrelas. Até hoje, a maior estrela já encontrada é a VY Canis Majoris. Dentro dela cabe cerca de 1 bilhão de sóis. Daí você já imagina o tamanho da estrelinha, hein? Pastor, e se é uma dessa que cai no planeta aqui? Como que vai ser essa história cientificamente explicando? As estrelas caindo do firmamento. Meu irmão, não tem nem ideia. Eu sei que nós vamos ver. Como vai ser, eu não sei. O problema é que muitos, principalmente ateus, eles dizem o seguinte, olha, a Bíblia é geocentrista. Porque, do ponto de vista bíblico, parece que a Terra é o centro do universo. Tanto é que em Josué, lembra que diz que o Sol parou? E eles dizem, olha, está vendo como que a Bíblia é um livro errado? Nós sabemos que o Sol não para, que o Sol está parado. A única coisa que pode parar é a Terra, porque a Terra está girando. Por conta daquela passagem lá que diz, olha, que o Sol se deteve no seu lugar. Só que eles são tolos. Outra questão que a Bíblia usa, outro palavreado, olha, o Sol nasce, o Sol se põe. Parece que o Sol está andando. Mas até hoje nós não usamos esse argumento. Olha, o Sol nasce, o Sol se põe. O Sol nasce, o Sol morre. O que eles esquecem é que a Bíblia não é um livro científico. Se fosse um livro científico, é óbvio que estaria errado. Mas a Bíblia ela foi escrita sob a expectativa do observador. Portanto, quando as pessoas estavam aqui na Terra, parece que o Sol parou. Mas o que parou, na verdade, foi o planeta. E é da mesma forma, nós veremos estrelas caindo daqui da Terra. Como que vai ser no universo? Meu irmão, só estando lá para saber. Mas uma coisa a Bíblia diz, que as estrelas vão cair do firmamento. Pastor, quando acontecerão essas coisas? Nós conseguimos ver as evidências. Mas qualquer pessoa que tentar datar uma volta para Jesus, pode ter certeza plena que ela está errada. Pastor, mas foi o apóstolo fulano das quantas? O pastor não sei quem lá que disse. Se ele diz que Jesus vai voltar em determinado dia, você pode ter certeza. Falso profeta falou da boca para fora. Não sabe nada da Escritura. Pastor, como que o senhor sabe que todos que datam a volta de Jesus estão errados? Com base no versículo 36, você pode acompanhar comigo? Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha, nem Jesus sabe, só Deus. É por isso que testemunhas de Jeová, que dezenas de vezes previram a volta de Jesus, 1910, 1920, 1925, 1944, e um monte. Erraram todas. E se continuar datando, vão continuar errando. William Miller, fundador do Adventismo, também da mesma forma. Olha, Jesus vai voltar em 1843. Não voltou? E então ele refez os cálculos e disse, olha, é março de 1844. Não voltou? Então ele refez os cálculos novamente e disse, 22 de outubro de 1844. E esse dia ficou conhecido como o dia da grande decepção, aonde o povo cristão, adventista, todos foram para cima dos telhados de branco, com galhos de palmeiras na mão, esperando a volta de Jesus, e Jesus não veio. É óbvio que não viria. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. Mas no nosso país, Nostradamus, talvez você já ouviu falar dele, mas no nosso país também, pessoas já previram a volta de Jesus. Apóstola Valnice Milhomes também disse que Jesus voltaria num sábado. Estranho, que nem Jesus sabe, mas ela sabe. Então, para você saber que eu não quero expor ninguém, meus irmãos, Deus me livre, não é essa a intenção. É só para você ver que todo aquele que data a volta de Jesus, todos, sem exceção, vai errar. Aí Jesus vem e conta essa ilustração. Olha, quando vocês olham para a figueira, aqueles raminhos começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Portanto, olhe para os sinais dos tempos. Olhe para as guerras, para as epidemias. Olhe para a grande tribulação, para o anticristo.
A partir do momento que essas coisas começarem a acontecer, é porque a minha vinda está próxima. E o interessante é que ele diz o seguinte também, que as coisas, que o mundo vai estar levando uma vida normal aqui. Os seres humanos, espero que seja na nossa geração, essa deve ser a nossa expectativa. O mundo vai estar vivendo uma vida normal. Versículo 37. Acompanhe comigo, diz assim: pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele começa a descrever como era nos dias de Noé. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, ele abre mão de outra ilustração. Olha, Noé ficou apregoando o dilúvio. Vai vir água para tudo que é lado, vai todo mundo morrer. Vocês precisam entrar na arca. E diz a Bíblia que o povo está vivendo uma vida normal, não quis dar ouvido ao profeta. E o povo fazia coisas normais, e até coisas boas. Comiam, bebiam é óbvio, não bebida alcoólica, né? Comiam, bebiam o Guaraná Quat da época, o suquinho de laranja. Casavam-se, davam-se em casamento, e não deram ouvidos ao homem de Deus, e consequentemente, sem que eles esperassem, veio o dilúvio. E assim também vai ser a volta de Cristo. As pessoas estarão vivendo vidas normais, quando de repente, bum, Jesus voltou. E depois, meu irmão, não tem segunda chance. Aquele que se arrependeu, mas aquelas pessoas não deram ouvidos para Noé e também não dão ouvido para a pregação do evangelho de hoje. Noé não sabia quando, de fato, o dilúvio viria, mas ele sabia, vai vir. É a mesma coisa eu e você. Não sabemos o dia exato em que Jesus virá, mas, como diz João, essas são as últimas horas. E se João escreveu há 2000 anos atrás, mais ou menos, se eram as últimas horas, agora nós estamos na prorrogação do segundo tempo, pode ter certeza. Segundo princípio dessa história. Primeiro, sinais no céu. Segundo, o arrebatamento. Talvez você já ouviu algumas histórias, tá só o cara e o resto foi tudo embora. Engraçado que vai sem roupa, né? Até o bebezinho do carrinho foi. Só ficou o bonitão lá, põe a próxima. Tem um adesivo que as pessoas costumam colocar em carro. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Pastor, tem no meu. Brincadeira. Normalmente, quando se fala sobre arrebatamento, é essa a perspectiva que a maioria das pessoas tem. Ou que a maioria das pessoas aprenderam. Que Jesus veio da primeira vez. Os judeus não conheceram. Apenas o povo cristão que se arrependeu. E eles dizem o seguinte, olha, mas Jesus voltará uma segunda vez. Só que ele virá primeiro em secreto como ladrão, escondidinho, sem ninguém ver. E o que ele vai fazer quando ele vir escondidinho? Vai pegar o seu povo que é firme, porque tem um povo que é mais ou menos, esses não vão ficar. Agora aqueles que são firmes mesmo, esse daí, Jesus vai levar. Essa é a segunda volta dele, em secreto. E depois vai haver uma segunda vinda. Pastor, não entendi nada. A segunda vez ele vai vir em secreto, e depois vai ter uma segunda vinda, que vai ser a vinda visível, o fim do mundo, daí sim. Eu não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi dessa forma. Mas vamos olhar para o contexto, para ver o que o contexto diz. Aqui em Mateus 24 diz que as pessoas estarão levando vidas normais. Assim como na época de Noé. O pessoal estava vivendo de forma comum. Assim também vai ser quando Jesus voltar. As pessoas não vão estar fazendo algo diferente. Vão estar vivendo as suas vidas de forma normal. Além do mais, Apocalipse diz que a besta, o anticristo, será uma pessoa normal, então já fica difícil de perceber. E Apocalipse também descreve a besta como um monte de chifre, como um leopardo com pés como de urso e boca como de leão. Meu irmão, quem consegue ver uma criatura dessa no meio da rua e levar uma vida normal? Não tem possibilidade. Você vê um bicho de 7 cabeças por aí. Normal, é um cachorro que nasceu meio androide estragado, meio mutante. Não tem como levar uma vida normal com esse tipo de coisa. E ora, nós sabemos que Apocalipse tem todas as coisas, são literais. Nem todas, muitas são figuradas e o próprio livro explica. Só que segundo a crença, principalmente pentecostal, e também da maioria das igrejas neopentecostais, eles dizem o seguinte, olha, uns vão ser arrebatados primeiro, daí aqueles que não são tão firmes vão ficar. Meu irmão, você imagina, tá lá, você e sua esposa. Sua esposa vai e você fica. Só ilustração, tá? Ou ao contrário. Você chega em casa, cadê a mulher? Só tá a roupinha dela lá. Ou você chega na igreja e fala, cadê o povo?
Só eu vim para o culto. Imagina a tristeza, hein? Quem consegue levar uma vida normal, sabendo que às vezes familiares foram para Deus, foram para Jesus e você ficou? Vai viver uma vida sossegada de que jeito, meu irmão? Não tem possibilidade. Só que Jesus diz que quando Ele voltar, as pessoas estarão vivendo vidas normais. Então a gente já acaba colocando essa hipótese para baixo, colocando ela em descrédito. A grande tribulação, eles dizem, olha, vai ter, Jesus virá, e antes da grande tribulação Ele vai tirar aqueles que são firmes de verdade, os crente mesmo. Vai arrebatar esses crentes antes da grande tribulação, vai deixar o povo que é mais ou menos aqui na grande tribulação, e depois volta para pegar a segunda turma, a segunda leva. Não é isso que nós conseguimos entender aqui no contexto. Não tem como. É interessante que aqui diz o seguinte, verso 29, acompanhe comigo. Logo em seguida a tribulação, e lembra que antes estava falando da grande tribulação? E olha o que diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos se lamentarão e o verão. Calma, então, não teve um intervalo, você percebeu? Grande tribulação, logo após a grande tribulação, a vinda de Jesus. E só no versículo 40 e 41, que Jesus fala sobre arrebatamento. Leia comigo, verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Verso 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Só no versículo 41, depois ele fala, olha, depois da grande tribulação vai vir o sinal do Filho do Homem, todo olho verá. Só depois então ele diz, um vai ser tomado e o outro deixado. Você percebeu que aqui em nenhum momento diz que vão ser 2 crentes, um crente vai ser tomado e o crente mais ou menos vai ser deixado? Aqui o contexto é simplesmente de separação. Porque convenhamos, no mundo há joio e há trigo. Ou você vive no mundo só com crente? Aqui o contexto é simplesmente separação. Olha, você vai estar trabalhando lá com aquele patrão carne de pescoço endemoniado, filisteu lá, fariseu. Daí um vai ser tomado e o outro não. É simplesmente isso aqui. Não diz que, olha, vão estar 2 crentes, os crentes vencedores vão ser arrebatados. E depois, aqueles que não são vencedores. Aqui é só sentido de separação, pai e filho. Porque sabemos que nem todos da família são cristãos. Patrão, empregado, parentes, amigos. Vão ser tomados sem tempo de despedida. E pronto. Aqui nunca o texto deu a entender que é separação de crente firme e crente mais ou menos. Em hipótese alguma. Eu pelo menos, não sei contar você, mas eu aprendi dessa forma. Olha, primeiro Jesus vai vir, vai pegar o crente espiritual. Vai livrar esse crente da grande tribulação. E depois, os que não eram tão espirituais assim, olha o termo que eles usavam, o crente carnal. Já é uma incoerência, né? Crente carnal, então não é crente. Então, o crente carnal ou o não vencedor vai ficar. É um absurdo esse tipo de crença, sabe por quê? Crente é crente e pronto, acabou. Filho é filho. Tem os filhos que desenvolvem mais que o outro, é óbvio que tem. Tem pessoas que têm filhos bebês e tem pessoas que têm filhos adolescentes. Olha, falta muito para amadurecer. O outro já está aparentemente mais maduro. E com os filhos de Deus também funciona dessa forma. Mas não quer dizer porque é um crente bebezinho, que às vezes está engatinhando na fé, que ele não é filho de Deus. É filho da mesma forma. A maturidade e a recompensa, sim, serão diferentes. Assim como tem crente mais maduro que o outro, vai ter cristão mais recompensado que o outro, porque a Bíblia fala de algo chamado galardão. Recompensa. Uns vão ser mais recompensados que outros. Mas uma coisa é fato, se é filho de Deus, meu irmão, vai ter lugarzinho para você no céu. Não tem nenhuma possibilidade de você não estar lá. Naquele dia teremos a separação, teremos surpresas. Algumas surpresas para nós, tomara que sejam boas. Do tipo, você chega lá no céu, você olha para o lado, fala, nossa, fulano aqui, nem sabia que era crente. Aleluia. A gente espera que a gente fique alegre, um parente seu. Ó, o Zezinho lá, rapaz, ele dá umas empinadas na carroça de vez em quando lá. Mas é crente. Isso vão ser as surpresas boas. Mas é bem provável que a gente tenha surpresas desagradáveis também. Você chega lá, ué, cadê o pastor? Não veio? Brincadeira, né? Não, nós. Espero que não.
mas também teremos surpresas negativas. Não há nenhum lugar na Escritura que fala a respeito de duas segunda vindas de Jesus. Uma antes da grande tribulação e outra após. Mas a vinda de Jesus, você pode pensar, pastor, mas a Bíblia não fala a respeito de uma vinda de Jesus em secreto, como aqui no verso 43? Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E muitos usam esse texto para dizer, olha, você está vendo? Vai ter uma vinda de Jesus em secreto. Ele vai vir como ladrão, para roubar o seu povo escondidinho. Como ladrão aqui, é no sentido de que ele vai vir sem avisar, não que ele vai vir escondido. Porque um ladrão, ele não agenda a hora para assaltar a casa dos outros. Ele vem de surpresa. E é nesse sentido que a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, sem avisar, mas de forma alguma diz que ele virá escondido. O Novo Testamento desconhece essa vinda de Jesus em secreto. Haja visto que o termo usado para descrever a vinda de Jesus, no grego é parousia, que literalmente significa presença. Era a mesma palavra usada quando um rei mandava, um emissário mandava alguém para ir num outro reino. Então esse emissário, esse servo do rei ia, e quando esse servo do rei chegava, até trombeta era tocado para dizer, olha, está vindo um servo do outro rei aqui, e ele tem avisos do outro rei para nós. Toda parte da Bíblia que aparece para falar em relação à segunda vinda de Jesus, diz assim, olha, vai ser algo presente, presente. Todas as passagens que falam da segunda vinda de Cristo, falam de um caráter público. Você não vê caráter em secreto. Mateus, como nós lemos aqui, 24, verso 30, toda a terra, todos os povos se lamentarão e todos o verão. Que coisa, hein? Além do mais, diz aqui, olha, e enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Havia uma fanfarra antes, meu irmão, celestial, tocando surdo, bumbo, corneta, clarinete, avisando que o Rei da Glória virá. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá. Quem que vai ver ele primeiro? Só os filhos preferidos. Só os crentes de elite, classe A. Não! Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos o traspassaram. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Estrepitoso estrondo, meu irmão, é um trovão bem barulhento, viu? Agora, como que alguém chega fazendo um barulho desse em secreto? É incoerente, totalmente incoerente. Vai vir como ladrão no sentido de surpresa e de repente, bum, juízo sobre todos. E daí, quem não se arrependeu, meu irmão, não vai ter segunda chance. O arrebatamento primeiro, antes da grande tribulação. Em primeiro, que contraria os outros argumentos bíblicos. Totalmente. 1 Tessalonicenses 4,15. Olha o que diz. Como que de fato esse arrebatamento dos crentes antes da grande tribulação, ele contraria os argumentos de Paulo e do restante da Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,15 a 18 diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, Paulo falando, os que estarão vivos, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Você não vê nada de povo sendo levado em secreto, não. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Daí sim, depois que os mortos forem, aí sim nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você consegue ver que essa história de um arrebatamento antes da grande tribulação cai por terra totalmente só com esse argumento de Paulo aqui. Eu aprendi durante anos que de fato aconteceria isso. E esse argumento. Além do mais, na Escritura, você vê Deus livrando crentes? Ah, sim, vê. Ele nos livra todo dia. Mas você vê muitas vezes Deus não livrando crente, não. Você não vê Deus, às vezes, livrando o povo de tribulação. Mas você vê Deus livrando o povo na tribulação. Olha o exemplo de Daniel. Daniel não foi livre da cova dos leões. Muito pelo contrário.
Ele foi livre, foi na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram pelo mesmo caminho. Eles não foram livres da fornalha, mas sim na fornalha. Então, nós vemos que Deus, às vezes, ele livra o seu povo, não é antes de acontecer algo, mas é justamente quando está acontecendo. Apocalipse 7, eu coloquei ali? Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Aqui João, quando estava tendo as revelações, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. De onde que eles vieram? Eles foram livres da grande tribulação? Não. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, para você ver que esse argumento de, olha, que Deus vai vir, Jesus vai vir antes da tribulação em secreto, arrebatar uns, vai deixar o povo que era mais ou menos firme na grande tribulação, para amadurecer mais um pouco e depois vir pegar o resto. É totalmente errado esse argumento. Mas terceiro princípio, para encerrar. Terceiro princípio, a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. A vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. Versículo 30. Acompanhe comigo. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha que interessante. Os povos se lamentarão. É isso que vai acontecer. Eu sei que hoje em dia, quando nós falamos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, para muitos nós somos fanáticos, nós somos doidos, nós não pensamos, porque é isso que se dizem da maioria dos cristãos. Ah, você é crente? Eu não tinha nada melhor para você fazer, você não consegue pensar, então vamos ter fé, porque a fé, ela consegue sobrepujar todo entendimento. Não entendeu? Diga, eu creio. É isso que eles dizem de nós. Nós não pensamos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus de fato voltar, os povos se lamentarão. Por que eu não acreditei naquele povinho de saia até no pé e de coquinho na cabeça? Por que eu não acreditei naquele povinho que se reunia lá na casa da dona fulana, toda semana para fazer o pequeno grupo? Por que eu não acreditei naquele povinho que ia lá naquela igrejinha pequenininha, lá no Cafundó do Juda? Por que eu não acreditei? É interessante também que Pedro, ele reafirma, primeiro, a promessa de Jesus. Olha o que diz 2 Pedro 3, verso 3. No versículo 3 e 4, nós vemos Pedro reafirmando a promessa da segunda vinda de Jesus. E ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, olha o que as pessoas vão ficar dizendo, os ímpios, antes de Jesus voltar. Verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí a pessoa, cadê Jesus voltando? 2000 anos já ele falando que vai vir e não vem nunca. Daí Pedro, no versículo 8 e 9, ele justifica essa aparente, coloca bem entre aspas aí, aparente demora. Versículo 8 e 9. Passa, por favor, meu irmão. Versículo 8 e 9. Pedro explica porque Jesus aparentemente está demorando. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui Pedro já explica o porquê Jesus aparentemente está demorando. Porque Jesus ele é longânimo, de longo ânimo. Jesus não está atrasando. Sabe o que ele está fazendo? Como diz o texto? Ele está dando oportunidade para que você se arrependa hoje. Ele está dando oportunidade para que você realmente se converta, se arrependa dos seus pecados e mude. Ele não está atrasado com o relógio celestial de forma alguma, mas ele é de longo ânimo, dando oportunidade dia a dia para que mais e mais pessoas venham a se arrepender. É apenas por isso. Ele quer que o céu, na verdade, seja mais cheio, porque como diz aqui, olha, a vontade dele é que todos cheguem ao arrependimento e que nenhum pereça. Infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que não se arrependem. Mas, todavia, a vontade dele é essa daí. E no versículo 10 ao versículo 14,
Pedro explica algo que Jesus não explicou. Põe próximo. Pedro explica sobre a volta de Jesus aquilo que Jesus não explicou. Olha o que Pedro diz. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como quem vive em santo procedimento e piedade. Olha que interessante. Vivam em santo procedimento e piedade, porque não sabemos a hora de sua volta. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. É uma ilustração forte que Jesus dá aqui, não é? Olha, o primeiro mundo acabou em água, mas a ilustração que ele dá aqui é totalmente forte, dizendo, olha, tudo isso aqui vai derreter. Ai, tudo virar lava. Ai, tudo pegar fogo. Meu irmão, eu e você temos que temer. Eu e você, de fato, não podemos brincar com a palavra de Deus. Porque se todas as promessas a respeito da sua primeira vinda se cumpriram, nós podemos ter a plena convicção que sobre a sua volta também vai se cumprir. No verso 13 ele ainda diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O interessante é que o sol, a lua, as estrelas que estavam lá em Gênesis, quando Deus fez o mundo, o universo, aparecem aqui na Epístola de Pedro, falando sobre o fim dos tempos, e também aparece em Apocalipse. E Jesus diz, olha, tudo isso vai se derreter. No verso 30 diz que ele virá com poder e muita glória. Totalmente oposto à sua primeira vinda. Jesus, quando ele veio a primeira vez como filho de Maria e do carpinteiro, ele não veio com poder e glória. Ele veio, nasceu numa manjedoura, humilde, foi um servo rejeitado, traído. Além do mais, ainda foi julgado. Na primeira vinda de Jesus, ele veio, foi julgado e posteriormente condenado, traído e esquecido. Na segunda vinda não será assim. Na segunda vinda ele não virá dessa forma, humilde, para ser julgado pelo povo, não. Diz a Bíblia que na segunda vinda Jesus virá como rei de toda a terra, em majestade e poder, e diante do Senhor todo joelho se dobrará. E ele não virá mais para ser julgado, mas sim para julgar a cada um dos seres humanos que existem desde Adão, sejam filhos ou sejam não filhos. Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para recebermos, segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo. Então, meu irmão, vai ter um dia que você não vai poder escapar. Vai ter um dia que você não vai poder dar desculpa, dizendo, Senhor, o meu pastor não pregou esse sermão. Senhor, eu não sabia dessa verdade, eu não tinha Bíblia onde eu morava. Não, vai ter um dia, vai ser você e Deus. Você sentado diante dele, e aquele rei humilde, nesse dia vai estar sentado no teu trono com um cetro de justiça. Vai abrir o livro, onde vai constar todas as suas boas e más obras. E você vai ser julgado por cada uma delas. Quer você queira ou não. Quer você acredite ou não. Diz a Bíblia que o Senhor julgará os segredos dos homens. Eu, pelo menos, me apavoro quando eu leio essa passagem. Uma coisa é julgar aquilo que fazemos de forma externa. Mas diz a Bíblia que o Senhor julgará o segredo dos homens, que nós seremos julgados por toda a palavra frívola que nós falamos. Palavra frívola é uma palavra dita sem labor, sem esforço de pensar para depois falar. Sabe aquelas coisinhas que você diz, falei, mas estava nervoso. Mandei fulano lá pro raio que o parta, chamei minha esposa tal coisa, falei besteira pro meu marido. Mas eu falei porque eu estava de cabeça quente. Meu irmão vai ser julgado por isso. Por toda a palavra frívola que nós dissermos. Não vamos escapar desse julgamento. Portanto, como diz Pedro, andai em arrependimento, com um procedimento piedoso. É certo que Jesus voltará. Eu sei que poucos creram na sua primeira vinda, como diz Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, como diz Paulo em Romanos também?
Não acreditavam que ele viria da primeira vez, e ele veio. Historicamente podemos comprovar. E poucos também acreditam que ele vai retornar da segunda vez. Mas uma coisa é fato, meu irmão. Cristo pode vir a qualquer momento. Nós devemos orar como igreja para que de fato seja na nossa geração. Que venha a grande tribulação, o PT, Partido das Trevas, arrebente tudo, mas Jesus volte. Devemos orar para que seja na nossa geração. Mas ainda que não seja, eu e você podemos ir para Ele. A pergunta é, você tem paz pensando a respeito desse dia? Sabendo que você pode ir para Jesus daqui a 10 minutos ou Ele voltar para nós? Você consegue ter paz de saber que você vai ser julgado pelo Rei dos Reis? E de saber que você pode ser condenado ou absolvido? Essa é a grande pergunta que eu e você devemos fazer. As profecias sobre o nascimento, sobre a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, todas se cumpriram de forma literal. Exatamente como foi determinada por Deus. E só no Novo Testamento existem cerca de 300 referências proféticas a respeito da segunda vinda de Jesus. 8 vezes a mais do que da primeira vinda. Juntando todo o Antigo Testamento, algumas passagens falavam a respeito da sua vinda. E no Novo Testamento, 8 vezes mais, cerca de 300 referências, falando que Jesus irá voltar. Como nós lemos em Mateus 24. Em João 14 diz, olha, quando eu for, voltarei e receberei. Apocalipse 3:11, venho sem demora. 2 Pedro, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. É só eu e você olharmos para os sinais que Deus tem colocado a cada dia, diante dos nossos olhos. Daniel já profetizou lá atrás, que antes de Jesus voltar, o saber iria se multiplicar. Olha que interessante. Olha a era tecnológica que nós vivemos. Hoje você pode pegar uma caixinha preta chamada celular, sem fio, e falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, no Japão. O homem se gaba do século do iluminismo e hoje em dia temos a cada dia mais aprendido. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, internet, é uma maravilha. Engraçado que em Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele já tinha falado dessas coisas. Cibernética, computador, internet, o saber iria se multiplicar. Em Mateus, capítulo 24, diz que o engano religioso seria grande. Meu irmão, se o que nós estamos vivendo não é a grande tribulação, eu não sei. Se um cara que se diz apóstolo manda passar sua camiseta com sangue no manto, dizendo para o povo, toca no manto que você vai ser curado, nós podemos de fato trocar aquele versículo de que o sangue de Jesus tem poder para o sangue de Valdemiro tem poder. Se nós não estamos vivendo os últimos tempos, eu não sei qual tempo estamos vivendo. A apostasia, a deserção da fé ao secularismo, o liberalismo, o anticristo. Jesus virá julgar todos os crentes nominais que se acham crentes. Eu pelo menos também fico apavorado quando eu leio aquela passagem dizendo, olha, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônio. Que coisa! Expulsaram o demônio, não pelo nome de Beelzebu, não. Pelo nome de Cristo. Mas ouvirão, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus nos livre de ouvir essa frase. Ele julgará a igreja no seu tribunal. E a segunda vinda de Jesus vai ser algo realmente de surpresa. É por isso que depois ali em Mateus 24, ele dá 2 ilustrações dizendo, vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, porque não sabemos o dia nem a hora. Basta você olhar para os sinais dos tempos e você vai ver, de fato, ele está próximo. E a grande pergunta é, você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, meu irmão, como que você estaria? Você tem paz para esse dia? Uma vez perguntaram para John Wesley o seguinte, falaram assim, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? Eu faço a mesma pergunta para você, hoje. O que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? Talvez o seu pensamento seria ser pastor, hoje seria um dia ótimo, estou no culto. Aleluia! Que Jesus não volte quando eu estiver dando aquela escapadinha, hein? Como uma irmã uma vez me disse, olha, eu torcia tanto para Jesus voltar de segunda a sexta. Eu falei, por quê, irmã? Porque sábado, domingo eu perdi a cabeça nos bailes. Você também às vezes é assim? Olha, Senhor, espera um pouquinho para voltar, que eu tenho umas coisinhas aqui ainda para acertar.
Mas perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? A resposta dele foi a seguinte: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Esse é um homem que não teme a volta de Cristo. E assim também deve ser comigo e com você. Devemos estar fazendo aquilo que fazemos todos os dias. Se a sua vida é para Deus, meu irmão, não estou dizendo que se a sua vida é perfeita, que você não tenha falhas, isso é erro. Mas se a sua vida é para Deus, você não precisa temer. É só continuar glorificando a Deus na sua oração, no seu trabalho como pedreiro, como eletricista, como motorista. É só continuar glorificando a Deus na sua faculdade, na sua família, nas festas de fim de ano. Não precisa temer. Mas você precisa ter essa paz no seu coração. Aqui, para encerrar, o quadro é o seguinte: olha, os mortos ressuscitarão, vão recuperar os seus corpos, e os vivos serão transformados, como diz 1 Coríntios. Põe lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz assim, Paulo dizendo sobre a volta de Cristo: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que a Bíblia diz. Quando a trombeta tocar, meu irmão, não tem mais chance para ninguém. O mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos, e aqueles que estiverem vivos serão transformados pela glória do Senhor. E então todos os filhos e filhas de Deus, de todos os tempos, desde Adão até o último crente que nascer, estarão reunidos por toda a eternidade junto com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que eu e você devemos anelar. Mas se você ainda tem dúvida, se você ainda não tem certeza a respeito do seu posicionamento, eu desafio você a reavaliar o seu cristianismo. Eu desafio você a reavaliar aquilo que você tem de religião, o que você chama de religião. Esse é o quadro de Cristo. Será um dia sim de glória, mas também será um dia de horror para muitos, porque muitos se lamentarão. Será um dia de luz, que Cristo é a luz, mas todavia será um dia de trevas. Será um dia de riso, de alegria, mas todavia também será um dia de pranto, de choro, de gemido e de ranger de dentes para aqueles que não se arrependeram. E as palavras do Senhor não falharam nenhuma. E a respeito da sua segunda vinda, você pode ter a plena certeza que também não vai falhar. Mas graças a Deus, para os remidos, para os arrependidos, para aqueles que creram no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, para aqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados, não para aqueles perfeitos, não, mas para aqueles que se arrependeram, será um dia de glória, será um dia de coroação, será um dia de recompensa, de consolo, de descanso e de gozo eterno, como diz Apocalipse. Será o dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Será um dia em que não haverá mais dor. Será um dia em que não haverá mais angústia, mais medo. Não haverá nem noite, porque no céu quem brilha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, aqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não são crentes nominais, aqueles que não têm apenas uma religião barata, aqueles que apenas não são crentes aos domingos, e depois saem da igreja e levam a sua vida mundana e secular, para aqueles que de fato são filhos de Deus, esses têm do que se alegrar, esses têm do que se exaltar, ainda que venhamos a passar por dias de tribulação aqui. O dia glorioso, aquele dia em que nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus, Ele vai chegar, meu irmão. Quer você acredite, quer não acredite, a volta de Cristo é o evento mais importante que eu e você devemos guardar. Eu sei que não podemos colocar na nossa agenda, mas é o evento mais importante que nós devemos orar e anelar por ele todos os dias. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?